Chalita tá chegando com a gente aqui para falar de educação, de filosofia, de vida. Ele que é professor, escritor, filósofo. Gabriel, bom dia. Hoje a gente vai lembrar e vai falar sobre Dudu Braga, que infelizmente, depois de uma batalha contra o câncer, morreu ontem, né? Ele que era produtor musical, filho de Roberto Carlos, tinha 52 anos, estava internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo, descobriu a doença em 2019, passou por muita coisa, né? Por quimioterapia, se curou e um novo câncer voltou e reapareceu em setembro do ano passado. Ele está deixando a esposa Valesca Braga e a filha Laura, de 5 aninhos. E você quer falar sobre o Dudu, né, Chalita? Eu quero, Adriana. Bom dia, bom dia. Bom Mauro. dia. Bom dia. Sabe que tem uma corrente filosófica que está muito na moda hoje, as pessoas gostam muito de ler os estoicos, né? Quem que eram os estoicos? Foram pensadores da Grécia, de Roma, depois do período de Aristóteles, né? 300, 200, 100 antes de Cristo. E alguns deles foram imperadores, como Marco Aurélio, né? Sêneca. E eles tinham uma coisa interessante para a gente refletir aqui, pensando no Dudu. Os estoicos diziam que quando a gente vive, né, viver é aprender a morrer. Eu preciso pensar na morte para que a minha vida ela tenha um significado mais bonito, mais profundo. E eu tive uma experiência agora com o Dudu, há um pouco mais de um mês. Ele me pediu para ir lá no hospital onde ele estava, e ele disse que tinha um sonho de contar a vida dele no musical. E me convidou para escrever a vida dele. E eu fiquei alguns dias com ele no hospital, no meio da doença, e completamente emocionado com a história de vida do Dudu. Quem não conhece muito a vida dele, ele filho do Roberto Carlos, quando ele nasce, ainda bebê, ele teve um descolamento de retina, aí ele foi para vários hospitais, fez várias cirurgias para conseguir enxergar. Ele passou um bom período da vida dele enxergando, aí ele perde a mãe de câncer no mesmo hospital em que ele está, na mesma ala em que ele está, um momento duro, triste da vida dele. Ele conta lindamente como é que o pai, que não estava mais com a mãe, estava numa turnê, veio para ficar junto com a ex-mulher, para cuidar dela, e aí a mãe morre, depois ele perde a visão. Ele tem várias cirurgias, né, para tentar recuperar a visão, não consegue recuperar, e sempre o pai, o Roberto Carlos, muito presente, sempre do lado dele. Largava tudo para ficar no hospital, para passar dias com ele, né, e de repente vem um câncer, e o câncer é uma doença que tem cura, né, para muita gente, graças a Deus que a ciência evoluiu muito. No caso dele, ele houve uma cura, como a Gigi falou, depois voltou, mas tudo isso, assim, quando ele foi contando a vida dele, e eu escrevi o musical, consegui ler para ele a semana passada, esse musical, toda a história de vida dele, e o que eu fui ficando fascinado com o Dudu foi uma vida de muitos espinhos, de muitas pedras, né? Não é fácil para quem é um surfista com 22 anos, acabou de perder a mãe, e de repente, dirigindo o carro, vai perdendo a visão novamente, né? Não é fácil. Mas ele tinha uma paz, uma serenidade, um amor pela vida, de uma forma tão profunda. Eu lembro que nessas conversas, para escrevendo as cenas, né, do musical, eu falei, Dudu, e a sua revolta? Porque é normal, às vezes, a gente, né, que está com algum problema, você ficar revoltado. Às vezes você fica revoltado com uma dor de dente, quanto mais... Ele falou, Chalita, a palavra que conduz a minha vida é gratidão. Olha a minha filha, né? Que linda essa menina. Sou pai dessa menina linda, Laura, que é homenagem à avó dele, a mãe do Roberto Carlos, né? Canção Lady Laura, essa menina é a Baby Laura. E eu via naquela serenidade, na alegria. E uma das cenas que eu escrevi na peça é a mãe vindo dançar com ele, porque a lembrança que ele tem da Anice e da mãe é que ela dançava lindamente na casa. E aí, quando eu escrevi, eu fui lendo para ele, né? Explicando, ele falou assim, essa cena é a mais bonita da peça. Isso é como que uma morte, não é? Eu falei, não, é uma cena bonita você pensando na sua mãe, né? Ele falou, mas a morte deve ser uma coisa assim. Deve ser uma coisa que alguém que a gente ama muito vem dançar com a gente, vem cantar com a gente, vem brincar com a gente. E aí eu fui vendo, né, como é que às vezes a gente desperdiça momentos lindos da vida da gente, né, com brigas, com inverdades, né? A gente está vendo momentos tão quentes. Aí você olha algumas vidas inspiradoras, de pessoas que passam pela vida e que dignificam a vida, e que ao invés de serem pessoas revoltadas com os problemas que têm, conseguem
perceber nessa beleza do estar vivo, da gratidão. E não importa se a gente vive 100 anos, 90, 50, 40, né? Enfim, cada um tem um período de existência aqui, né? Chegadas e partidas. O que importa é que a gente dê dignidade a esse momento em que a gente está vivo, que a gente reflita sobre isso. Esse é um pensamento lá do Marco Aurélio estoico, que foi imperador romano. E ele dizia exatamente isso, né? Eu não sei qual é o tempo em que eu, né, serei rei, serei imperador. Ele dormia no chão com seus soldados, tal, para experimentar o tempo todo a beleza da convivência humana. Então, acho que a gente olhar uma vida como o Dudu, que é uma partida... A única coisa, Mauro, que ele falava assim, com um pouco mais de dor, era olhar para a filha dele e falar assim, poxa, eu não vou acompanhar minha filha crescendo, né? Aí ele mesmo fala, não, vou sim. Onde eu estiver, eu vou estar olhando para ela. E aí eu vou ver direito, né? Aqui eu não enxergo, lá eu vou enxergar totalmente, né? Esse é o Dudu Braga. Poxa, Chalita, tô arrepiado aqui. Que bonito, Chalita. Muito bonito poxa, já ansioso para ver o musical. Eu achei bonito. Foi uma experiência linda, assim, linda da minha vida. Eu estava fazendo um monte de coisa, e aí quando eu vi que ele estava num momento, né, difícil, assim, da vida, não sabia quanto tempo tinha, eu parei tudo e escrevi em 5 dias, né, fiquei inteiramente pensando, ouvindo as músicas que ele gostava. O musical é todo com as músicas do pai, que são as músicas que marcaram a vida dele. Então tem a música dele criança, que o pai compôs porque ele não voltava para casa, que ele estava na Holanda, né? Então as flores do jardim não tinham mais, e assim vai, né? Nossa Senhora, que ele compôs quando o filho estava doente em Houston, né? E aí é muito bonito, porque mesmo a questão do Roberto Carlos, a gente conhece, né, o rei, o mito, ali é o pai carinhoso, preocupado, cuidador, né? Então é uma história emocionante. É muito emocionante. E aí você fala do Roberto Carlos, e nas redes sociais ele postou, meu filho é o meu maior ídolo, né? E é isso que você falando, pra gente que é pai, que é mãe, os nossos filhos também são nossos ídolos. Tô aqui emocionada com a sua homenagem ao Dudu e com a sua homenagem à vida mesmo. A gente tem que ter essa presença. Obrigada por nos alertar e por nos dar essa presença hoje, Chalita. Um beijo. Obrigado. Um beijo para vocês. Beijo, Chalita. Obrigado.